Bom, pessoal, voltando com o estudo do artigo 201 da Constituição Federal, hoje a gente vai finalizar esse regramento permanente do regime geral de previdência social, já que a partir da próxima aula nós vamos entrar nas regras de transição, que são 6 paralelas, para os antigos segurados do regime geral de previdência social. Nós temos um sistema especial de inclusão previdenciária para trabalhadores de baixa renda e para pessoas que exercem funções domésticas nas próprias casas pertencentes à família de baixa renda. Esse sistema especial, constitucionalmente falando, previa a redução de alíquotas, no que já foi regulamentado, tem os 11 ou 5% do salário mínimo, simplificados lá dentro do artigo 21 da Lei de Custeio. Isso foi mantido, o recolhimento de 5% do mínimo do MEI, ou do dono de casa ou dona de casa de baixa renda com CAD único, foi mantido. Da mesma forma que 11% do contribuinte individual autônomo e 11% do facultativo que não é de baixa renda. Isso foi mantido. Apenas tivemos um detalhe de modificação, é que a redução de carências, que nunca chegou a ser regulamentada, saiu do texto constitucional. Vejam a nova redação aqui do parágrafo 12 do artigo 201 da Constituição. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas para atender trabalhadores de baixa renda. Vejam que agora só tem alíquota, não tem mais carência. Inclusive os que se encontram em situação de informalidade e aqueles sem renda própria, que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico da sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda. E a aposentadoria no valor de salário mínimo, como já era, antes tinha previsão das carências, agora não tem mais. Então, o recolhimento simplificado de 11 ou 5% do mínimo para contribuinte individual autônomo, que trata lá o 21, parágrafo 2º da Lei de Custeio, mantém-se da mesma forma, foi recebido pela Emenda Constitucional 103. A redução de carências que tinha previsão anterior nunca regulamentou e nunca vai regulamentar, porque saiu do texto constitucional. Ok? O artigo 201 ainda ganhou um parágrafo 14 para vedar o cômputo de tempo de contribuição fictício. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. Essa vedação de cômputo fictício não é novidade da Emenda 103. Essa é uma novidade da Emenda 20 de 1998, que vedou no regime próprio e, por uma remissão, também vedou no regime geral. No ordenamento jurídico previdenciário brasileiro, desde 16/12/98, é proibido o cômputo de tempo de contribuição fictício. Vejam, a Emenda 20 inseriu o parágrafo 10 no artigo 40 da Constituição, que trata do regime próprio, que diz que a lei não poderá estabelecer qualquer forma de tempo de contribuição fictício. E o artigo 4º da emenda faz emissão a esse dispositivo para aplicar também ao regime geral, já que o artigo 4º da Emenda 20 de 98 dispunha que, observado o artigo 40, parágrafo 10 da Constituição, que é a vedação de tempo de contribuição fictício, o tempo de serviço considerado pela lei vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição. Então, essa proibição do tempo de contribuição fictício do regime próprio já existia no regime geral desde 16/12/98 e agora foi inserida no texto permanente do artigo 201 da Constituição Federal. Tempo de ficção jurídica é você considerar como período contributivo algo que não teve nem recolhimento efetivo nem presumido de contribuição previdenciária. Os exemplos vêm do serviço público, como contar em dobro, licença-prêmio não gozado, que era possível para o período até a Emenda 20 de 98. No regime geral, até hoje, e isso, tecnicamente falando, é um desrespeito à Emenda 20 de 98, o próprio INSS admite alguns tempos fictícios. A própria conversão de especial em comum após a Emenda 20, e que acaba agora com a emenda, acabou com a Emenda 103, não converte mais tempo especial em comum após 3/11/2019. O próprio cômputo do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez intercalados como tempo de contribuição. Artigo 55(2) da Lei 8213. Não tem recolhimento nem efetivo nem presumido sobre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, agora chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Então, o próprio INSS, da Emenda 20 para cá, tinha esses casos ainda de tempo de contribuição fictício que a autarquia optou em não proibir. Agora, como tivemos a vedação do tempo de contribuição fictício, não sei como é que a coisa vai ficar.
Então a gente vai ter que acompanhar daqui para frente. O que vai ser vedado e que é permitido ou era permitido antes da emenda 103? Vamos descobrir futuramente. Agora, o que foi estranho, um erro grotesco técnico, na minha opinião, a meu ver só pode ser isso, foi o artigo 25 da emenda 103. Esse artigo 25 fala que será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no regime geral, decorrente de hipóteses descritas na lei vigente, até a data da entrada em vigor da emenda constitucional, até 13/11/2019, para fim de concessão de aposentadoria, observada a partir da vigência o parágrafo 14 do artigo 201. Esse artigo, certamente quem o fez, não sabia que estava vedado tempo de contribuição fictício no regime geral desde 98. Não conhecia essa remissão do artigo 4º. Então me parece que quem o fez, ou a equipe que o fez, cometeu um erro crasso. E se ele for aplicado na literalidade, ele chega até uma situação absurda. Admite cômputo no regime geral de tempo de contribuição fictício até 13/11/2019. Então esse dispositivo deveria tecnicamente ter sido revogado, fica uma brecha enorme, não sei como é que vai ser aplicado isso no futuro, vamos aguardar os próximos anos para ver como é que isso vai chegar, ok? Por fim, o artigo 201, por fim não, ainda tem o 15 e o 16, é o penúltimo agora. Ele ganhou um parágrafo, o parágrafo 15. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para acumulação de benefícios. A acumulação de benefícios agora, inclusive as vedações, é um tema que só poderá ser regulamentado de agora em diante através de uma lei complementar, assim como a aposentadoria do professor. São temas que saíram da lei ordinária e foram para o status de lei complementar. Daí que as regras que nós temos na Lei 8213 são regras que foram recebidas com status de lei complementar, o mesmo na Lei 8.112, situações de vedação de acumulação. Assim sendo, no modelo federal, no regime geral e no regime próprio, o artigo 124 da Lei 8213, assim como o artigo 225 da Lei 8.112, principalmente 124 da Lei 8213, agora tem status de lei complementar. Então, para mexer no 124 da Lei 8213, que concentra a maioria das regras de vedação de acumulação de mais de um benefício previdenciário no âmbito do regime geral de previdência social, desde 13/11/2019 só pode ser por lei complementar. Se mexer no 124 da Lei 8213 por lei ordinária, acaba afrontando a Constituição Federal de 88. E aqui eu volto a um tema que eu trouxe no regime próprio e que é comum com o regime geral, que é a restrição de acumulação de determinados benefícios. Aposentadoria com pensão e pensão com pensão, nos casos de aquisição do segundo benefício ou de ambos os benefícios, a partir de 14/11/2019, dia seguinte à publicação da emenda, o benefício menor vai sofrer uma redução. Eu vou trazer isso de novo, foi um ponto inclusive que eu recebi, o maior número de dúvidas que eu recebi, envolveu esse tema, e como é um tema comum de regime geral e regime próprio, eu vou renová-lo aqui à luz do regime geral de previdência social. Inicialmente, é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime de previdência. A parte final é de regime próprio, eu não vou tratar. Isso aqui no regime geral é vedado desde a Lei 9.032 de 95, não é nenhuma novidade no RGPS. Artigo 124, inciso 6 da Lei 8213, pensão de cônjuge, companheiro e companheiro só pode ter uma desde 28/4 de 95. Se tiver direito a uma segunda e for maior, renuncia-se à primeira, opta-se pela mais vantajosa. Não é nenhuma novidade. A novidade vem no parágrafo 1º, que, embora permita a acumulação, prevê a redução do menor benefício e a preservação da renda integral do maior benefício. Será admitida, nos termos do parágrafo 2º, a acumulação de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social, aqui se refere tanto a regime geral quanto qualquer regime próprio, com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões militares, tanto estaduais quanto federais. Vejam, para os óbitos até 13/11/2019, vamos supor, 2 óbitos, um óbito no regime geral até 13/11/2019,
um óbito em regime próprio ou em regime militar até 3 de 11 de 2019. Se todas as mortes foram até o dia da publicação da emenda, na forma do artigo 3º, direito adquirido ao regime anterior. Então aqui tem que ter pelo menos o óbito do segundo ou do terceiro benefício. Esse dispositivo só se aplica para óbitos a partir de 14 de 11 de 2019, tá certo? Morreu um segurado do regime geral antes da emenda 103, mas morreu esse mesmo segurado do regime geral é do regime próprio federal. Ele morreu, houve a situação da morte desse segurado no âmbito do regime geral antes da emenda constitucional. E aí, essa pessoa ficou com essa pensão, vamos supor que seja uma esposa, depois casou com um militar e o militar morreu depois da emenda constitucional 103. Aí o segundo benefício foi um óbito novo, após 3 de 11 de 2019. Então, se o direito ao segundo benefício é depois da emenda, se aplica. A emenda só não vai se aplicar nesse artigo 24 se o óbito for até, ambos os óbitos, ou mais de um, se for o caso, for até 13 de 11 de 2019. Ok? Aí vamos ver que o segundo benefício vai sofrer uma redução em faixas. Eu recebi dúvidas em relação a esse artigo. Esse artigo 24, ele se aplica à União, Estados, DF, municípios, militares de Estados e militares da União. É um dos artigos que tem aplicação total sem regulamentação. Então, o servidor estadual municipal do DF se aplica o artigo 24. Diferentemente do 23, que já estudamos, que só se aplica ao servidor federal. Para aplicar o estadual e municipal tem que ter incorporação na lei local. É aquela distinção, aquela loucura. Tem regras que é para todas as esferas de governo, já outras regras depende de regulamentação de estados e municípios. Segundo caso, pensão por morte de cônjuge ou companheiro de um regime público de previdência, tanto o regime geral quanto o regime próprio, com uma aposentadoria do regime geral ou do regime próprio, ou ainda com remuneração de inatividade militar, do militar do Estado ou da União. Então, pensão por morte de regime geral, regime próprio, aposentadoria de regime geral, regime próprio ou remuneração do militar. Nesse caso, se for óbito a partir de 14 de 11 de 2019 ou o direito à aposentadoria ou a inatividade remunerada do militar se der a partir de 14 de 11 de 2019, se aplica o menor benefício ou a menor remuneração no caso do militar, porque o militar não aposenta, vai ser reduzido em faixas, conforme revisitaremos anteriormente, como fizemos lá na parte de regime próprio. Ok? Agora, se o óbito foi até 3 de 11 de 2019 e o direito à aposentadoria, mesmo que não requerida, foi até 3 de 11 de 2019, ou ainda o direito à inatividade remunerada do militar foi até 3 de 11 de 2019, isso não vai se aplicar, porque o direito a ambos os benefícios, ou então ao benefício e à remuneração, se deu até 3 de 11 de 2019, direito adquirido ao regramento anterior, sem redução do menor benefício, valendo-se do artigo 3º da emenda 103, o fato gerador até o dia da publicação da emenda gera o direito adquirido ao regime anterior. E pensões militares com aposentadoria do regime geral ou do regime próprio também tem a redução do menor benefício. Vejam que aposentadoria mais aposentadoria não está aqui. Então, como é que pode ter? Pode ter uma aposentadoria do regime geral com uma de regime próprio. Pode, tranquilamente, se tiver os requisitos separadamente. Ou então duas de regime próprio e uma de regime geral quando são cargos acumuláveis. Por exemplo, o cidadão é professor do setor privado e é professor da União e do Estado, porque tem compatibilidade de horários. Pode ter 2 cargos de professor? Pode. Técnico científico como professor, 2 de professor, 2 da área de saúde em profissões regulamentadas. Aí pega 2 aposentadorias no regime próprio e pode pegar uma no regime geral, ter as 3 e nenhuma vai ser reduzida, porque a acumulação de aposentadorias não está no âmbito de aplicação do artigo 24. Aqui é pensão com pensão, aposentadoria com pensão ou inatividade remunerada com pensão. Nesse caso aqui, com base no parágrafo 2º, o benefício menor vai ser reduzido. Nas hipóteses das acumulações do parágrafo 1º, é assegurada a percepção integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos benefícios, apurado de acordo com as seguintes faixas. Vai pagar 60% da parte que exceder um salário mínimo até o limite 2, vai pagar 40% do que exceder 2 até o limite de 3, vai pagar 20% do que exceder 3 até o limite 4, e do que passar de 4 salários mínimos só paga 10%. Para ficar melhor, eu fiz uma tabelinha. Até um salário mínimo paga 100%, nada reduz. Então, resultado, se for uma aposentadoria de R$3.000 e uma pensão de salário mínimo, 998 para esse ano de 2019,
não vai ter redução nenhuma, porque o menor benefício é de salário mínimo e até um salário mínimo não tem nenhuma redução, paga 100% do benefício. Essa é a primeira premissa que podemos estabelecer. A redução do menor benefício só se aplica se o menor benefício tiver renda acima do salário mínimo. E aqui é igual a Jack, é tudo brincadeira, pelo amor de Deus, eu não sou nenhum psicopata. Jack que faz fatia, é o imposto de renda que prevê em faixas. Se o benefício é, vamos supor, maior, você enquadra até um salário mínimo, não reduz nada. E de 1 a 2, você reduz 40% e só paga 60%. Se é mais do que isso, da faixa que passa de 2 até 3, reduz 60%, paga 40%. Se é mais do que 3 salários mínimos, vai decompondo em faixas, meus amigos, minhas amigas. Do que tiver de 3, acima de 3 até 4, reduz 80% e paga 20%. E se o benefício tem mais de 4 salários mínimos, do que passar de 4 salários mínimos, reduz 90% e só paga 10%. Então, você vai fazendo em faixas. Se o benefício é R$2.000, você pega a primeira faixa até 998 e não reduz nada. Você pega a segunda faixa acima de 998 e vai fazendo o enquadramento. Vejam aquele mesmo exemplo que eu trouxe. Vamos supor que o menor benefício seja uma pensão por morte de R$5.000. Qual é a primeira faixa? A gente vai pegar os R$5.000 e vai fazer a divisão aqui em faixas. A primeira faixa é 998, vai pagar tudo. A segunda faixa, decompondo os R$5.000, acima de 998 e até 1996, vai pagar 60%. Quanto é 60% dessa diferença? R$598,80. A terceira faixa, que é acima de 1996 até 2994, que são 3 salários mínimos, só paga 40%, ou seja, só paga 399,20. A quarta faixa, que vai de 3 salários mínimos acima disso até 3.992, que são 4 salários mínimos, só paga 20%, então só vai pagar 199,60. E a última faixa, que é acima de 4 salários mínimos e até R$5.000, que é o valor do benefício que eu trouxe, só paga 10%, só paga R$100,80. Você vai decompondo em faixas. Quando você soma 998 mais 598,80, que é a segunda faixa, mais 399,20, que é a terceira faixa, mais 199,60, que é a quarta faixa, mais 100,80, que é a quinta faixa, somando 1, 2, 3, 4, 5, você vai chegar em R$ 2.296,40, ou seja, o menor benefício, que seria de 5.000, com a decomposição em faixas, será de apenas R$ 2.296,40. Ok? Partindo da premissa que a pensão é o menor benefício. Bom, a aplicação do parágrafo 2º pode ser revista a qualquer tempo a pedido do interessado, se houver modificação da renda dos benefícios. Imagine um cidadão que tem uma aposentadoria de 2.000 e uma pensão de 1.500. Qual é o menor benefício? A pensão de 1.500. Então, que vai reduzir a pensão e a aposentadoria fica 2.000 e a pensão vai reduzir, né, conforme vimos aqui as faixas. Aí depois ele entrou com ação contra o INSS, a pensão aumentou de 1.500 para 2.500. Aí mudou. A pensão de menor vira maior benefício, aí vai recalcular tudo. Aí a pensão de 2.500 vai ser paga integralmente e a aposentadoria de 2.000 é que vai ser reduzida em faixas. Ok? Conforme falei, tem a questão do direito adquirido. As restrições previstas nesse artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido, o direito aos benefícios, todos eles, houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor da respectiva emenda constitucional, tá? Então aqui, aplicando o direito adquirido à regra específica do artigo 3º, em nossa opinião, até 13/11/2019, tá bom? Porque diz lá que quando houver fato gerador no dia da publicação da emenda, há o respectivo direito adquirido. Para mim essa é a data certa. Bom, com isso nós fechamos, reproduzir novamente esse artigo que eu tinha visto em regime próprio, para espancar qualquer tipo de dúvida. E para fechar, o artigo 201 da Constituição, a segunda pancada nos empregados das estatais. Vimos que, salvo as aposentadorias concedidas até a emenda, até 13/12/2019, observada aquela controvérsia que estudamos para quem requereu antes, a aposentadoria do empregado estatal e do servidor municipal efetivo sem regime próprio gera extinção da relação de trabalho.
vai para casa. E aqui a segunda porrada, esta aqui depende de regulamentação, porque fala na forma da lei. Foi criada a aposentadoria, a previsão constitucional pelo menos, de aposentadoria compulsória por idade aos empregados das estatais, empresas públicas, sociedade de economia mista e subsidiárias. Trata-se de um novo parágrafo inserido no artigo 201 da Constituição Federal, que é o parágrafo 26. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, que não diz qual é, ao atingir a idade máxima do inciso 2, parágrafo 1º do artigo 40, que é 70 ou 75 anos lá previsto na forma estabelecida em lei. Essa é uma questão que vai ser debatida, mas primeiro, como está aqui na forma da lei, a meu ver, enquanto não houver lei, não tem aplicação imediata. Até porque a gente tem que saber se é 70 ou 75. No serviço público é 75, salvo serviço exterior, porque teve uma lei complementar, 152, mas aqui eu não sei. Outra coisa, observado o cumprimento de tempo mínimo de contribuição. Qual é? Não diz, mas o motivo que essa norma não tem aplicação imediata. Então, pode haver lei criando a aposentadoria compulsória dos empregados estatais. A lei vai ter que fixar a idade, ou em 70 ou em 75, e o tempo mínimo de contribuição. Com isso, nós fechamos o regramento permanente no âmbito do regime próprio, do regime geral de Previdência Social. E na próxima aula, a gente vai iniciar as regras de transição do regime geral, que é o ponto mais importante, para quem se filiou até 13/11/2019. E para fechar essa aula, só um pontozinho pequeno, que é a questão das entidades de previdência complementar no âmbito da administração pública. Assim como aconteceu lá na Previdência Complementar do Servidor Público, o artigo 202 da Constituição foi alterado. Agora a União, Estados, DF, municípios, autarquias, fundações e as estatais, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, eles poderão patrocinar entidades de previdência complementar que sejam abertas. Hoje o Banco do Brasil patrocina a Previ, uma entidade fechada sem fins lucrativos, a Petrobras faz o mesmo com a Petros, a Caixa Econômica com a FUNCEF, Correios com Postales, são associações sem fins lucrativos. E para abrir isso para bancos, e foi a intenção, aqui é uma regra que eu particularmente não concordo, se abriu isso para as entidades abertas, que são as entidades com fins lucrativos SAs. Vejam, a antiga redação do 202, parágrafo 4º da Constituição, falava que a lei complementar vai disciplinar a relação entre União, Estados, DF e municípios, inclusive autarquias, fundações e estatais, enquanto patrocinadora de entidades fechadas de previdência privada. Agora mudou. Agora, enquanto patrocinadora de planos de benefício e entidade de previdência complementar. A entidade de previdência complementar pode ser a fechada, que é a associação sem fins lucrativos, como pode ser os bancos, os SAs com fins lucrativos. E aí, determinado estatal pode contratar uma instituição financeira, uma SA, para fazer a gestão dos ativos, para abrir isso para instituições financeiras. O mesmo aconteceu no parágrafo 5º, que previa entidade fechada, e agora ficou entidade de previdência complementar, que pode ser aberta ou fechada. E o mesmo aconteceu no parágrafo 6º, que previa entidade fechada e foi retirado para abrir isso ao mercado financeiro. Agora, depende de uma lei de regulamentação. Essa alteração não tem aplicação imediata, já que, por força do artigo 33 da emenda 103, até que seja disciplinada a relação entre a União, os estados, o DF, os municípios, as entidades abertas de previdência complementar, na forma do parágrafo 4º e 5º do artigo 2 da Constituição, somente entidades fechadas de previdência complementar estão autorizadas a administrar planos de benefícios patrocinados pela União, estados, DF ou municípios, inclusive autarquias, fundações e as respectivas estatais. Então, quando houver a lei, vai poder a administração pública direta ou indireta, em vez de criar uma entidade fechada, contratar uma SA, uma entidade aberta que tem fins lucrativos, dispositivo que particularmente não concordo. Com isso fechamos a primeira etapa do estudo do regime geral, parte do regramento permanente, com esse pezinho aqui na Previdência Complementar Privada. E a partir da próxima aula vamos ingressar no estudo das importantíssimas regras de transição.
Aqueles segurados que não fizeram direito adquirido até 3/11/2019 e já eram segurados até nesta data vão recair em regra de transição. São 6 regras paralelas que nós vamos ter que analisar, sendo que uma delas é específica para aposentadoria especial por agentes nocivos à saúde. Um forte abraço para vocês, muito obrigado pela atenção de sempre e até o próximo encontro.